E hoje pela manhã, na nossa primeira atividade, nós recebemos o professor Carlos Inês César, do Instituto de Física da Unicamp, professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará e vice-coordenador do INFABIC. Professor Lenz, prazer recebê-lo. Muito bem, muito obrigado, prazer. E vamos... Bom dia a todos. E então nós vamos discutir hoje, trabalhar hoje, sempre lembrando que estamos fazendo isso da forma mais didática para passar as ideias, do que no formato de mostrar os resultados de pesquisa obtidos. E aí a gente quer discutir a possibilidade da utilização de técnicas de espectroscopia Raman para fazer a imagem e para tirar informações sobre a composição química do seu material. Aqui eu pus alguns tantos filminhos de imagens que a gente tirou ao longo do tempo nos nossos microscópios. E aí eu queria começar discutindo que a gente quer ter informações muito mais detalhadas do que simplesmente a parte morfológica das nossas células, mas queremos saber que tipo de compostos químicos estão presentes e como que esses compostos químicos estão mudando dentro de um processo celular. E grande parte da informação óptica que vem sobre que tipo de composição química a gente está observando vem através das vibrações moleculares. E a gente, mesmo que você mande fazer uma análise de todos os elementos naquela sua amostra, saber os elementos químicos não te diz qual é o composto. Tá? Então, tipicamente, a gente quer saber, a gente sabe que tem carbono, a gente sabe que tem oxigênio, a gente sabe que tem nitrogênio, a gente quer saber quem está ligado com quem. E grande parte dessa informação vem, um através do infravermelho, o outro, que também pode ser usado em substituição ao infravermelho, é o Raman, e dentro dele o CARS. O CARS é um acrônimo para Coherent Anti-Stokes Raman Scattering. E se a gente dá uma olhada aqui no espectro da maior parte das substâncias, a gente percebe que a chamada janela do visível, que fica na região em que a gente consegue enxergar alguma coisa, é uma janela pequena, estreita, frente ao espectro de quase tudo. Se você começa a vir para o lado do ultravioleta, as transições eletrônicas, jogar o elétron de um nível para o outro, começam a absorver bastante, e à medida em que você vai caminhando na direção do infravermelho, aqui, esse ponto aqui de 25, 2,5 microns ou 2.500 nanômetros, você começa a ter as vibrações moleculares entrando em ação, certo? Aí a região mais próxima aqui entre o visível e esse infravermelho é chamado do infravermelho próximo, near infrared, certo? Mas as primeiras absorções diretas de vibrações moleculares começam a partir das moléculas de hidrogênio, de água, de moléculas que têm hidrogênio, e começa aí por volta de 2,5 microns, 2,7 microns. E aí, se você vai caminhando mais para o espectro do lado do vermelho, aí você vem entre os níveis rotacionais para você começar a visualizar. E aqui é a janela óptica, onde você tem onde a nossa visão acontece. E, como eu disse para vocês, as vibrações moleculares, elas estão associadas ao tipo de composto que está aqui. Eu coloquei um exemplo típico aqui. Você pode vê-lo tanto através do Raman, quanto pode ver através da absorção no infravermelho, a molécula de CCl4, né? E aí você tem os diferentes modos em que ela vibra. Tá? Esse modo aqui tem frequência mais baixa, porque a única coisa que ele está fazendo é fazendo um Cl se aproximar do outro.
e você pode observar esses diferentes modos da mesma molécula, certo? Através dessas duas técnicas que estão aí. Certo? Na verdade, se você pegar, inclusive, e olhar com mais cuidado o CCl4, nesse modo aqui em que todo mundo se afasta, que é o modo de frequência mais alta, você chega a ver 4 picos aqui, e esses 4 picos aqui se referem ao fato de que tem cloro 35 e cloro 37, que tem massas diferentes, e, portanto, com essas massas diferentes, eles vibram em frequências diferentes. Certo? E aí você tem todo um conjunto de vibrações, por exemplo, e da água, certo? Do CO2, quanto maior for o átomo, mais pesado, menos energia você vai tendo, tá certo? Mais para o infravermelho essa vibração vai acontecendo. Agora, onde tiver hidrogênio, o hidrogênio vai com as vibrações altas aqui, por exemplo, esse modo do hidrogênio aqui tem praticamente 4.000 centímetros a menos 1. Certo? E aí, primeira coisa que a gente quer chamar a atenção aqui é sobre por que você tem essas absorções, e aí um modelinho simples mostra para a gente o seguinte. Primeiro que a luz ou a radiação eletromagnética é um conjunto formado por campo elétrico e campo magnético que se propaga. Campo elétrico e campo magnético são proporcionais. Assim. A ideia do campo foi uma ideia importante, dizendo que se você pusesse, por exemplo, uma bola numa cama elástica, ela distorce a cama elástica e aí a criança sente essa variação da cama elástica. Isso aí foi muito bom para o físico, porque não permite interação à distância instantânea, tá certo? Ela tem que se propagar com o campo. E se você colocar um campo nessa direção e tiver uma carga mais, certo, positiva, então ele empurra essa carga para um lado. Se tiver uma carga negativa, ele puxa na direção contrária ao campo. Portanto, quando você joga um campo em cima de um dipolo, uma carga menos, uma carga mais, ele empurra a carga mais numa direção, a carga menos para outra. Como esse campo está subindo e descendo, essa molécula também vai estar vibrando, subindo e descendo. Aí a gente vem para um modelinho mais simples que existe, ele, apesar de simples, é muito utilizado, é o sistema massa-mola, certo? Entrando em ressonância. Você pode ter um sistema massa-mola que você pega a massinha, puxa e larga, e aí ela vai vibrar na frequência natural de vibração dela. Essa frequência natural de vibração é raiz de K sobre M, K é o K da mola, do F igual a KX, e M é a massa que você está vibrando. Então, vocês estão percebendo aqui que quanto maior for o K, mais alta é a frequência, e quanto menor for a massa, mais alta a frequência. Vai com uma raiz, né? Agora, o que é que acontece se você ficar empurrando esse sistema massa-mola para um lado e para o outro com uma frequência qualquer, não com a frequência natural dele? Tá? Você entra em ressonância. Entra em ressonância, um exemplo típico de ressonância seria o pai empurrando uma filha no balanço. Ela vai e volta na frequência natural do balanço. Cada vez que ela volta, o pai joga um pouco mais de energia. Tá certo? Com isso, a amplitude de vibração vai aumentando bastante. Então, você vai e chega na ressonância mesmo com um impulso pequeno, você tem uma oscilação muito grande. Bom, o que acontece se você colocar esta intensidade da oscilação em função da frequência? Certo? A frequência aqui é a frequência angular, então é radianos por segundo. Se você empurrar muito devagar, isso aqui funciona como sistema massa-mola, F igual a Kx. Tá? Então, ele responde. Então, frequências. Aí, à medida que você vai aumentando a frequência, ele vai subindo e entra em ressonância. Mas, depois que ele entra na ressonância, aí você aumenta mais a frequência e ele vai morrendo com 1 sobre a frequência ao quadrado. Então, essa vibração é o seguinte... Ela responde muito intensamente na ressonância, quando entra exatamente a frequência com que você está forçando o sistema, é a frequência que ele gosta de oscilar, a frequência natural de oscilação. Ele morre para frequências altas, acima da frequência de ressonância, e para a frequência baixa, ele responde com simplesmente o F igual a Kx. Aí você olha para um átomo,
E o átomo tem a massa do elétron e a massa do núcleo. A massa do elétron é muito menor do que a massa do núcleo. Quer dizer que a frequência natural do elétron é muito mais alta do que a frequência natural do núcleo. Então, você colocando isso aqui numa frequência razoavelmente alta, acima da frequência eletrônica dos elétrons, os elétrons respondem, mas o núcleo não responde, porque o núcleo é pesado e você está muito acima da ressonância do núcleo. O núcleo estaria numa frequência baixa e o elétron na frequência lá em cima. Tá? Aí, para a gente colocar o vocabulário usado pelo pessoal de infravermelho, a gente é acostumado na ótica a sempre trabalhar com nanômetro, certo? Nos comprimentos de onda. Mas o pessoal do infravermelho gosta de trabalhar com uma coisa que eles chamam de número de onda, wave number. Certo? E o número de onda é simplesmente 1 sobre o comprimento de onda em centímetro. Você dá em centímetro a menos 1. Certo? Se você pegar o centímetro e passar para o nanômetro, é só você pegar aqui um 10 a 7 e dividir pelo lambda de nanômetro, que você tem o número de onda em centímetro a menos 1. Então, por exemplo, se você pegar aqui o 10.000 nanômetros, aqui está em inglês, então vírgula, seria um nosso ponto aqui, você teria um número de onda de 1.000 centímetros a menos 1, os 5.000 nanômetros, ou 5 micros, 2.000 centímetros a menos 1, 2.500 nanômetros, você tem 4.000 centímetros a menos 1, e à medida que você vai indo para o visível, então esse número vai subindo para 10.000 centímetros a menos 1 e etc. Mas são dois números bons que você olha aqui, 2,5 microns, ou 2.500 nanômetros são 4.000 centímetros a menos 1, e 10 microns dá 1.000 centímetros a menos 1. Aí, se você quiser ver a frequência disso aqui em terahertz, ela está dada aqui nessa outra tabelinha que está aqui. E aí, você dá uma olhada aqui, agora eu vou ter uma molécula, então eu tenho núcleo vibrando contra núcleo, tá certo? E você tem que a frequência é raiz de K sobre M, tá? Aí você fica pensando qual é o elemento de menor massa que existe, o elemento de menor massa que existe é o hidrogênio, portanto, as vibrações moleculares ligadas ao hidrogênio, elas são importantes para você ter as frequências mais altas, tá certo? E aí você pode falar da absorção no infravermelho, que acontece quando você entra na ressonância com o seu sistema. Tipicamente, como as ligações com hidrogênio estão aí na ordem de 2,5, 2,7 microns, certo? Você começa a ter essas vibrações no infravermelho nessa região aí de 2.500 para cima, ou 4.000 centímetros a menos 1. E à medida que os elementos vão ficando mais pesados, então essa frequência vai caindo e você vai tendo vibrações moleculares menores. Então, você tem um quadrinho aqui, o pessoal gosta de colocar aqui, ó, eles estão pondo frequência, mas está dado em centímetro a menos 1, 4.000 centímetros a menos 1 aqui, ó, aonde essas vibrações aqui estão relacionadas ao hidrogênio vibrando contra uma outra molécula, contra o OH, contra o nitrogênio, contra o CH, aqui por volta de 3.000 centímetros a menos 1. Certo? Depois você começa, outra coisa que você pode mudar é esse K aqui, se você tiver dupla ligação, a dupla ligação faz uma força molecular mais forte, então ela tem frequência de vibração acima da frequência de uma ligação molecular só. Tá? E aí você tem essas regiões aqui do infravermelho que você pode dar uma olhada. Isso aqui, ó, tá comprimento de onda em microns e aqui tá depois a frequência em centímetro a menos 1 aqui. Está chamando de frequência, é uma licença poética aqui, porque é proporcional. Certo? Mas você vê que as ligações ao hidrogênio têm as frequências mais altas e tem uma ordem aqui que ligações triplas têm frequência mais alta que duplas, que tem frequências mais altas do que simples, ligações simples, e as frequências mais baixas vão sendo aquelas em que você só tem, por exemplo, hidrogênio contra hidrogênio, se aproximando, através do que chama do bending, tá certo? Ele só está se inclinando em relação ao outro. E aí você pode sair fazendo o espectro, aqui um espectro de
infravermelho típico. Esse espectro é de transmissão, então cada vez que desce aqui é porque foi absorvida a luz. Você está olhando para a luz absorvida. Tá? Uma das coisas importantes aqui, que a gente chamou a atenção na primeira aula, o lambda de interrogação é o lambda que você está mandando, no caso de absorção é o mesmo da resposta. Você só vê, eu estava mandando uma intensidade aqui e de repente passou essa intensidade menor, a diferença foi absorvida. Certo? E aí você tem que dar uma olhada em função desses picos aqui e conseguir determinar que tipo de substância é essa. Certo? Aí a gente volta agora e lembra que cada vez que você põe uma molécula para vibrar e a molécula vibra, forma um dipolo e o dipolo emite radiação. Ele só não emitia radiação ao longo do dipolo. Certo? Então, quando você joga a luz em cima de um dipolo, ele força o dipolo vibra, o dipolo remite, só que ele pode emitir em outras direções, em vez de ser a direção com que a luz chegou. E aí, a gente dá uma olhada para entender o ramo aqui. Pega um átomo, tem o núcleo e o elétron tem uma massa muito menor. Tá? Então, tipicamente, você está numa situação em que a ressonância do elétron é muito mais alta na frequência do que a ressonância do núcleo. E você joga um feixe de luz onde o sistema não tem absorção. Certo? O elétron, como está abaixo da ressonância, ele responde. Então, ele vibra junto com a frequência do laser que está incidindo aqui. Mas o núcleo, que está muito abaixo, a frequência de ressonância muito abaixo da frequência do laser, certo? O núcleo não responde. Tá? Mas o núcleo, ele... Por que o filminho parou? O núcleo, ele vibra sozinho. Certo? Ele vibra termicamente, ele vibra por conta própria. E o elétron responde ao laser, certo? Então, a luz, o feixe de luz incidente vai fazendo com que o elétron vibre e o núcleo só vibra por conta própria. Isso aqui é o suficiente para a gente chegar a entender o ramo, mas antes, para simplificar um pouquinho um pouquinho de álgebra que a gente vai fazer, deixa eu voltar aqui para o nosso amigo Euler. O Euler, que viveu de 1700 a 1780 aqui, certo? Ele foi parar em São Petersburgo, levado pelo Daniel Bernoulli para lá, certo? E ele foi o matemático desse século XVIII. Certo? E ele publicou mais de 500 artigos, terminou a vida cego, mesmo assim continuava fazendo álgebra sem enxergar. Certo? E ele percebeu, entre outras coisas, se você falar do número imaginário, que era a raiz de -1, que essa função exponencial elevada a i vezes x era cosseno de x mais i seno de x. Certo? E isso aqui simplifica na hora que a gente for fazer as nossas contas aqui. Vocês vão perceber, por exemplo, se você pegar o e elevado a i vezes a multiplicado por e elevado a i vezes b, e você usar a forma de Euler, isso aqui ficaria cosseno de a mais i seno a, cosseno b mais i seno b. Se você quebrar aqui, e agora e elevado a IA vezes B, e elevado a IA mais B. E aí você percebe que você tira essas equações algébricas aqui, ó, todas super fácil, pegando aqui a parte real, cosseno com cosseno, seno com seno, e o sinal de menos do I vezes o I, certo? Você tira essa daqui. E se você pegar a parte imaginária, você tira também a fórmula do seno de A mais B. Certo? Então, em vez da a gente vai até usar aqui e ali um cosseno de ômega t e um seno de ômega t, mas vamos trocar isso por um e elevado a i ômega t, porque isso aqui é ótimo na hora que você elevar a potência. Por exemplo, eleva ao quadrado, fica um 2 ômega t aqui, certo? Então você está dizendo, está vibrando com 2 vezes a frequência, certo? E aí a gente volta para o nosso dipolo, certo? O dipolo, aquela ideia de força igual a kx, aquilo ali é uma aproximação. À medida que você aumentar o x, ele começa a ter outros termos aqui. Certo? E você pensa no dipolo em termos do seguinte aqui. O dipolo tem o elétron que está vibrando, e o elétron está vibrando com a mesma frequência do laser, porque ele responde à frequência do laser, e o núcleo está vibrando, mas está vibrando na frequência ômega do núcleo aqui, que é muito mais baixa do que a frequência do laser. Certo? Então, você diz que o seu dipolo, que é uma função da posição do núcleo e da posição do elétron,
você pode fazer uma expansão disso em potências. Tá? E aí as potências vão misturar o X do núcleo com o X do elétron. E aí você pode ter a maior parte dos materiais não tem uma polarização permanente, tá? Então só tem quando alguma coisa incide. Mas pode deixar ela aí, só fazer P0 igual a zero. Você tem um termo aqui que é proporcional só ao X do elétron, um outro termo que é proporcional só ao X do núcleo. Aí você começa com os termos que tem o X do elétron ao quadrado, o X do elétron vezes o X do núcleo, o X do núcleo ao quadrado, e aí começam os termos cúbicos também, tá certo? Toda a ótica não linear está basicamente aqui. Tá? Esse termo proporcional ao X do elétron é ou a absorção eletrônica, que a luz é absorvida, ou espalhamento Rayleigh, tá certo? Ele sai simplesmente na mesma frequência. Esse termo proporcional ao X do núcleo é a absorção do infravermelho. O termo que vai com X do elétron ao quadrado, se eu pegar um E elevado a I ômega T e elevar ao quadrado, fica 2 ômega T, isso aqui dá a geração do segundo harmônico, ou a geração de soma de frequências. Né? E o termo que está associado ao Raman, é esse termo que multiplica o X do elétron vezes o X do núcleo. Então, essa multiplicação aqui está associada ao Raman. Tá? Esse termo daqui, o xn ao quadrado, se você pegar isso aqui e elevar ao quadrado, dá 2 vezes ômega nt, ou seja, é chamado do Overtone. Isso aqui é o responsável pelas absorções no nível infrared. Então, e o terceiro harmônico sai desse termo aqui, do x do elétron elevado ao cubo, e o termo do Cars mistura um x do elétron ao cubo com um x do núcleo. Então, se você faz essa expansão, o termo que dá origem ao Raman é esse que mistura um X do elétron com o X do núcleo. O pessoal de ótica não linear gosta de ver qual é a dependência do campo, e a dependência do campo só vem através do X do elétron. Portanto, esse termo aqui para eles é de ordem 0, esse termo é de ordem 1, esse termo é de ordem 2, esse termo é de ordem 1, que misturou um X do núcleo que não depende do campo, tá vendo? Esse termo aqui é de ordem 0, esse termo é de ordem 3. Então, aí eles gostam de expandir isso aqui em termos de Q1, Q2, Q3, está aqui. Muito bem, o que acontece se eu multiplicar aqui o X do elétron com o X do núcleo, primeiro fazendo com cosseno? Certo? Você tem, ainda lembramos de cosseno de A mais B, é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. O cosseno de A menos B troca o sinal. Se eu somo uma equação com a outra, o seno vai embora. Isso aqui dá 2 vezes cosseno A, cosseno B. Eu passo 2 vezes para lá dividindo. Então, você vê que o cosseno A, cosseno B vai ser metade do cosseno de A mais B, mais metade do cosseno de A menos B. Se o A e o B têm frequências diferentes, você vê que o cosseno de ômega 1t vezes o cosseno de ômega 2t vai ter 2 termos. Um que é a frequência somada, ômega 1 mais ômega 2, a soma das frequências. E o outro termo, que é ômega 1 menos ômega 2. Por outro lado, se você pegasse isso aqui e multiplicasse pelaquela exponencial, multiplica um pelo outro, e a exponencial pode ser mais ou menos, você tem um termo que soma as duas frequências, e uma da frequência é a do laser, e a outra frequência é a do núcleo, e o outro que subtrai as duas frequências. Tipicamente, a frequência do núcleo é muito menor do que a frequência do laser. Tá? Esse termo daqui, que soma as duas frequências, é chamado de anti-Stokes. E esse termo em que você subtrai as duas frequências é chamado de Stokes. Tá? Então, na hora que você multiplica o x do elétron pelo x do núcleo, te aparecem 2 sinais, um na soma da frequência do laser mais a frequência de vibração, e o outro na frequência do laser menos a frequência de vibração. Tá? E a gente gosta de trabalhar com essas ideias assim, ó. A gente gosta de mexer com fótons, e as vibrações moleculares a gente simboliza por essa molinha aqui. Em sólidos, isso chama de fônon. Tem fótons e tem fônons. Tá? Então, numa absorção direta do infravermelho, vem um fóton absorvido e vira um fônon, que é uma vibração. Mas você pode ter aquele termo que tinha x do núcleo ao quadrado, aonde você vem com fóton com o dobro da energia e gera 2 fônons. Certo? Então, aqui cai na metade do comprimento de onda da primeira absorção. O outro overtone seria um fóton com 3 vezes energia, gerando 3 fônons. Então, isso é a absorção direta no infravermelho. E aqui é a absorção do Raman.
Então, aquele termo que é proporcional ao X do elétron vibra com a mesma frequência do laser. Então, entra um fóton e ele emite agora um outro fóton, porque ele está vibrando na mesma frequência. Isso é o chamado espalhamento rádio. Por outro lado, eu posso pegar e gerar um termo que subtrai as duas frequências, aqui a frequência do laser menos a frequência do núcleo, e aqui a frequência do laser mais a frequência do núcleo. Esse aqui é o Stokes, esse é o anti-Stokes. Como é que a gente simboliza? A gente simboliza assim, ó, entra um fóton com essa energia azul, ele emite um fóton com uma energia menor, e a diferença de energia é a vibração molecular, que é o fônon. Já no anti-Stokes, ele pega a energia do fônon mais a energia do fóton e reemite numa energia mais alta do que a energia incidente. Então, esse aqui é o processo Stokes e esse daqui é o processo anti-Stokes. E uma das coisas que você dá uma olhada é o seguinte: no processo Stokes, você percebe que você gerou vibração molecular, portanto, você aqueceu a amostra. No processo anti-Stokes, você tirou uma vibração molecular e gerou um fóton que foi embora. Certo? Portanto, isso aqui é uma espécie de refrigerador. Você tirou isso daqui. Agora, vamos dar uma olhada na intensidade. A intensidade disso aqui depende de quantas pessoas, quantas moléculas estão nesse nível de vibração mais baixo. O nível de vibração mais alto tem menos moléculas lá. Tá? O que significa, como esse parte do nível mais baixo e esse parte do nível mais alto, esse sinal aqui é menos intenso do que esse sinal daqui, certo? Porque a população que está naquele nível mais alto é menor. Então, uma das coisas que você pode usar o Raman é para fazer o que chamam de termometria. Certo? Se você der uma olhada na razão entre o pico anti-Stokes e o pico Stokes, o pico anti-Stokes é menor, tá? Então a intensidade do anti-Stokes sobre a intensidade do Stokes tem esse pedaço aqui, que como essas energias são pequenas aqui, isso aqui tinha que ter um sinal menos, está errado aqui. São pequenas, isso aqui é perto de 1, fica mais ou menos essa energia do fônon dividido por kBt, então dependendo da temperatura, a intensidade do anti-Stokes vai... À medida que a temperatura vai indo para zero, o anti-Stokes vai se tornando muito pequeno, à medida que a temperatura aumenta, ele vai se tornando mais próximo do Stokes. Então, uma das formas de você medir a distância usando o Raman é fazer a razão do Stokes anti-Stokes, se você conseguir medir. Aí, o Raman tem uma... Cadê a do infravermelho? Eu tinha posto... Sumiu o meu slide aqui. Certo? O infravermelho vê diretamente a absorção. Certo? O infravermelho vê diretamente a absorção no visível. Tá? Estava aqui. Ele vê diretamente a absorção. Tá? Então, o que são as desvantagens do infravermelho? Como o comprimento de onda do infravermelho é acima de 2 microns, a sua resolução espacial vai ser limitada pelo comprimento de onda. Certo? Então, você não vai fazer uma imagem com resolução óptica que a gente está acostumado. Tá? Depois, então isso aqui dá imagem de resolução baixa se você tentar usar diretamente o infravermelho. Aí, à medida que você vai usar, principalmente na biologia, suas amostras todas têm água. Aí começou a passar da linha da água, tudo absorve. E aí você não consegue ver mais nada. E, finalmente, no caso da absorção, o comprimento de onda de interrogação é igual ao comprimento de onda de resposta. Quer dizer que você nunca vai conseguir ver uma única molécula usando a absorção, porque você não vai conseguir distinguir o lambda de resposta no fundo de um lambda muito maior, que é da onda que você emitiu. Certo? Se você trocou isso aqui pelo Raman, vocês perceberam que a luz emitida pelo Raman está no visível e você pode usar isso aqui no visível. Certo? Então, ele começa a ter a seguinte vantagem. Então, eu trouxe para o visível. A informação que estava lá no infravermelho, eu trouxe para o visível. Isso quer dizer que eu já ganho uma resolução espacial ótica. Então, a gente consegue de volta uma resolução para fazer imagem em torno de 300 nanômetros. Depois, detetores para infravermelho são muito menos eficientes que os detetores no visível. Então, no visível a gente tem tubos fotomultiplicadores e tem diodo de avalanche fotodiode aqui.
certo? Que tem uma sensibilidade muito alta. Esses detetores aqui, eles conseguem ver um único fóton, certo? E, finalmente, na hora que você está no visível, você se livra da absorção da água. Então, mesmo que esteja cheio de água, não tem problema, a água é transparente e o visível passa. Tá? E, finalmente, uma outra coisa importante para o Raman é que o comprimento de onda de resposta é diferente do comprimento de onda de interrogação, porque ele sai em energias diferentes. Tá? Por outro lado, a grande desvantagem do Raman é que é um sinal muito pequeno. Então, estima-se que em torno de 1 a cada 10 a 7 fótons espalhados é o fóton de Raman. O resto é fóton espalhado em toda a direção. Como a fluorescência ela vai de 1 fóton de fluorescência em 10 a 10 a 3 fótons espalhados, o Raman é em torno de 10 a menos 6 ou 1 milhão de vezes menor do que a fluorescência. Então, a fluorescência é um sinal muito mais intenso do que o sinal de Raman. Mas ela não traz informação, a fluorescência traz informação sobre os níveis eletrônicos, mas não sobre as vibrações moleculares. Né? E aí você pode pegar e tirar um espectro Raman. Isso aqui é um equipamento que está no LAMUT, aqui na física, da Unicamp, certo? Você põe com um microscópio, e aí ele vai olhando ponto por ponto, e em cada ponto ele faz um espectro Raman, certo? Aí saem os picos característicos, e você pode pegar e colocar isso numa base de dados, tá certo? Aqui está uma substância, aqui está outra. Para minerar isso aqui sai fácil, você põe isso aqui numa base de dados, e aí faz a procura, e aí ele te diz a substância. Vocês assistindo no CSI, vocês veem que lá eles pegam e dão uma olhada nos equipamentos e no computador já tira. Ó, tem benzeno, tem isso, tem aquilo, tá certo? Se bem que lá eles processam quimicamente um bocado. A nossa diferença de usar isso aqui para imagem é que você quer ver na célula, não tem como fazer todas aquelas reações químicas antes de você fazer a medida. Tá? E o Raman Shift se chama o seguinte, ó, você pega o 10 a 7 sobre o lambda do laser, menos 10 a 7 sobre o comprimento de onda do Raman, você tem a variação em centímetro a menos 1, correspondente ao infravermelho. O detalhe disso é que essas variações são bem pequenas. Eu peguei aqui e coloquei um exemplo no comprimento de onda de um laser de argônio, com uma largura que eu pus aqui de 0,1, então ele é em 514 nanômetros, né? E você quer ver o Raman, e eu pus 3 linhas aqui, pus no Excel, uma com 200 centímetros menos 1, outra com 500 e a outra com 800. Você pode ir até mais na frente, tá? Então, se você usar um laser de 514, ó, e você quiser 500 centímetros menos 1, ela vem 528. Você vê que está bem próximo, tá vendo? Só 14 nanômetros para frente. Tá? Fluorescência tem 60 nanômetros, 100 nanômetros de largura. Tá? Mas o Raman não. O Raman tem em torno de 10 centímetros menos 1, ou seja, é muito pequeno a diferença de largura, menor do que 1 nanômetro de um para o outro. E ele fica bem perto da luz do laser. Tá? Uma das pessoas que reviveu o Raman foi descoberto lá em 1927, 1928, pelo Raman, e a turma fazia com lâmpada. Aí o Sérgio Porto, que foi quem me trouxe para Campinas, estava no Beolares em 1960. E o laser apareceu, e aí ele notou que com o laser ele iria aumentar muito a intensidade do Raman. E o que o Sérgio Porto notou na época, que não só precisava do laser, mas também precisava de contraste, porque o sinal de Raman é muito pequeno comparado com o sinal espalhado pelo próprio laser. Certo? Então, o pessoal fazia antes com prisma e deixava durante 2 dias para ver se sensibilizava um filme a uns 5 metros de distância. Aí o Porto descobriu que não precisava disso, ele podia usar um detetor, mas ele tinha que dar um jeito de matar a luz do laser para poder ver o Raman. E aí usavam espectrômetros grandes, de mais de 1 metro, duplo, foi uma complicação tecnológica. O que aconteceu hoje? É que o pessoal desenvolveu filtros muito curtos, né, em que você pega esse filtro aqui, é um filtro típico usado para Raman, isso aqui está 100% de transmissão, e aí esse filtro aqui é um long pass 514, eu deixo passar acima de 514 um pouquinho, ele mata, mas ele tem que matar 10 a 7. Certo? Eles vão dando o OD do filtro aqui.
De modo que você tem o laser, o filtro não deixa nada passar do laser, aí com um monocromadorzinho de 30 centímetros você é capaz de ver o rama, tá certo? Do lado de lá do filtro. Não queira chegar muito perto do laser, porque senão aí o filtro teria que ser bem fininho aqui, tá certo? Para você poder chegar a ver. Mas 200 centímetros a menos 1 é típico, dá para você ver usando esses filtros. Se você quiser chegar a 10 centímetros a menos 1 da linha do laser, aí você vai ter complicação. E eles tipicamente põem esse filtro long pass para ver o lado Stokes do espectro Raman, que é o mais intenso. Tá? Problema, tá? Se o seu laser gerar fluorescência, a fluorescência, eu pus aqui só para a gente poder ver na mesma escala, mas se você pusesse na mesma escala a fluorescência e os picos Ramas, ela é muito mais intensa do que os picos Ramas. Então, aonde aparecer fluorescência, para você ver Rama, tá certo? Precisa ser uma fluorescência muito pequena, tá certo? Porque você simplesmente deixa de ver, ou você fazer muitos truques aqui para conseguir ver um espectro Raman do lado da fluorescência. Não teria problema se você, em vez de olhar para o pico Stokes, você olhasse para o pico anti-Stokes, porque a fluorescência é sempre do lado Stokes. O laser que excita, ela aparece com comprimento de onda maior. Certo? Então, se você olhasse para o... Aí eu troquei um filtro aqui, né? Agora é o contrário, eu mato o laser para o outro lado, e aí eu vejo o lado anti-Stokes. Tá? A fluorescência ficaria do lado Stokes, o filtro está matando, então ela não me atrapalha, eu viria os picos Ramas do lado anti-Stokes. Seu problema é que, se o Raman já é fraco no Stokes, no anti-Stokes ele é mais fraco ainda. Certo? Mas percebam que o lado anti-Stokes tem a grande vantagem de não ter competição da fluorescência. Certo? A fluorescência é um inferno para você poder lidar com Raman. Raman e fluorescência são duas coisas que entram em contradição imediata, porque a fluorescência ganha longe. Certo? E você pode fazer isso aqui no microscópio e fazer confocar, por exemplo, na nossa scanhead do sistema ZEISS. Depois que você passar do pinhole, ele está no confocal. Certo? Virou confocal, você pode mandar ele para o detetor interno, mas você pode também colocar uma roda de filtro aqui e mandar esse sinal para fora. Aí você põe aqui o filtro para filtrar o laser que você quer, manda para o monocromadorzinho e com isso você tira, a gente chegou a tirar aqui, usando um laser de titânio safira, certo? Aqui está o nosso filtro, você dá uma olhada aqui e você tira o espectro Raman. Pode fazer um da água, o material pode ser transparente, não tem problema, você tira o espectro Raman dele, certo? Usando o próprio sistema de microscopia. E aí você para num ponto e você vai tirando esses espectros Raman. Você tira um espectro razoável, você tira de 1 segundo. Se for alguma coisa fraca, você tem que ficar 2, 3 minutos integrando para você ver um espectro decente. E com isso você pode parar em certos locais e aí você tira, por exemplo, aqui está o espectro Raman das 4 bases do DNA, tá certo? E você também pode dar uma olhada na epigenética, você dá uma olhada se o DNA está metilado ou não metilado, né? E você nota que tem diferença entre o espectro Raman de um DNA metilado contra um outro não metilado. Então, você tem informações aí de onde está se colocando o metil. Tá? Problema do Raman, tá certo? Ele é muito pouco intenso. Tá? Então, suponha que você fosse fazer uma imagem, eles chamam de mapa, e que você seja uma imagem até rápida, que você só fica por 2 milissegundos, 10 milissegundos em cada pixel. Dependendo do que você queira fazer, 10 milissegundos é um tempo muito curto. Mas vamos supor que seu Raman é bastante intenso, então 10 milissegundos está bom. E você vai querer fazer uma imagem de 1 megapixel. Você simplesmente vai ficar esperando 3 horas para tirar essa imagem, tipo que está aqui, né? Essa imagem eu peguei aqui da internet, tá? E é a imagem Raman de onde tem um nucleotídeo, tá certo? Foi feito com uma célula de ELA no 788 centímetros menos 1, variação do Raman aqui. Então, você pode dar uma olhada e você percebe nessa imagem que, para ela não ficar demorando dias, eles simplesmente comprometeram a resolução óptica, então um pixel fica bem afastado do outro. E se a gente quer
dá uma olhada no que está acontecendo, no fenômeno biológico vivo que está acontecendo no tempo, isso aqui é tempo demais para a gente. Certo? Então, a gente tem que dar um jeito de conseguir amplificar esse ramo para fazer essa imagem muito mais rápido. Não quer dizer que você não possa parar num ponto na sua amostra e acompanhar uma reação bioquímica acontecendo, porque aí 1 segundo para você está de bom tamanho. Certo? E aí a gente agora quer fazer o quê? A gente está querendo amplificar o sinal de Raman e para isso a gente vai usar o processo coerente. Tá? E aí a gente vem para discutir um pouquinho o que é um processo coerente com um processo incoerente. A gente sabe que a intensidade de um campo ela é proporcional ao campo elevado ao quadrado. O que acontece se você tiver vários campos? Eu estou tirando o vetor aqui na história, certo? Só deixando os campos elétricos. Então eu tenho N campos elétricos aqui. Eu tenho duas opções aqui. Eu posso fazer primeiro a soma dos campos elétricos e depois elevar ao quadrado, ou eu posso elevar cada campo elétrico ao quadrado e depois somar. Diferença que dá entre esse processo e esse. Suponha que todos os campos sejam iguais. Eu somei N, então isso aqui tem N vezes o E0. Certo? E se eu elevar ao quadrado, isso aqui vai com N ao quadrado vezes E0 ao quadrado. Então, se eu fizer essa operação 1, soma primeiro, eleva ao quadrado, depois eu tenho um sinal proporcional a N2. E N2 é o número de moléculas que estão vibrando aqui, cada uma gerando seu campo. Por outro lado, se eu pegar e elevar ao quadrado antes, e aí eu somar isso aqui vai ser N vezes o campo ao quadrado. Então, vocês percebem que nesse processo aqui, ele é proporcional ao número de moléculas, esse é o número de moléculas ao quadrado. Esse processo aqui é chamado de coerente. Esse processo aqui é chamado de não coerente. Mas eu disse para vocês naquela primeira aula que a operação que você tem que fazer primeiro é somar e depois elevar ao quadrado. Portanto, essa daqui seria a opção correta. Mas você pode ter processos não coerentes, sim, tá certo? Quando você tiver cada campo elétrico, ele além de ter o E, I, ômega T, que vibra nessa frequência, ele tem uma fase TJ aqui, qualquer, certo? Então, se você tem uma somatória de campos elétricos, se eu multiplico uma pela outra aqui, ó, se eu levar ao quadrado, esse daqui fica conjugado, o E a menos I ômega T com E a mais I ômega T aqui vai embora, e você fica com uma somatória da diferença das duas fases. Tá? E aqui eu estou somando em J e em L, então tem ΦJ menos ΦL. Se todas as fases forem iguais, o processo é coerente, então isso aqui dá 1 sempre, E elevado a 0 é 1. Então, para qualquer J e L, se eu somar 1 em J e L, uma somatória em L dá N, a outra somatória dá outro N, isso aqui dá N ao quadrado, eu tenho um processo coerente. Então, o processo é coerente quando as minhas fases aqui são constantes. Já quando você tem essa fase completamente aleatória, porque cada partícula ou cada molécula está numa posição diferente, portanto, essa fase é diferente, aí aquela sua somatória em J e L, você pode quebrar em duas. Uma, o L igual a J. Se o L igual a J, isso aqui obviamente é 0. ΦJ é igual a Φl. Então, isso aqui dá N. E a outra em que o L é diferente de J. Como essas fases são aleatórias, isso aqui hora dá mais 1, hora dá menos 1. Essa somatória aqui dá 0. Tá? E o processo fica não coerente. Tá? Portanto, você tem que a intensidade do processo coerente é muito mais alta do que do processo não coerente. Certo? E, com isso, você consegue amplificar bastante o sinal se você consegue obrigar que ele seja coerente. Obrigar que seja coerente quer dizer que você não deixa cada molécula solta, você tem que botar todas as moléculas no mesmo, vibrando juntas no mesmo tempo. E para isso a gente usa essa técnica chamada de CARS. Se você pegar aqueles termos que tinham 3, potência de 3 aqui, você tem um termo aqui que ia com x da letra ao cubo e um x do núcleo. Certo? Esse termo daqui é o termo que dá origem ao CARS. Você pode ter duas coisas. Aqui está o nível vibracional mais baixo, mais alto. Você entra com um feixe de laser vermelho aqui, tá certo? Aí ele entra ao mesmo tempo com um feixe de laser verde, tá? E depois esse feixe de laser vermelho leva daqui para cima e ele emite um feixe no anti-Stokes com maior energia do que os dois feixes que entraram. Certo? Então, esse é o Coherent anti-Stokes Raman Scattering. Se eu começasse no de cima, eu teria o Coherent Stokes Raman Scattering. Então, você pode ter o CSRS ou o CARS. Certo?
Esse CARS, você pode pensar como se ele fosse um processo duplo, aonde eu tenho que entrar com 2 lasers. A diferença entre os 2 lasers é exatamente a vibração molecular, tá certo? Então, quando eu entro com o feixe verde e o feixe vermelho, esse é chamado de pump, esse é chamado de Stokes, eu gero um fônon, certo? Eu gero uma vibração molecular. E aí é como se no processo seguinte ele fizesse um anti-Stokes, então aquele fônon foi roubado agora de volta, juntou de volta com o próprio laser pump verde e emitiu um feixe de laser no azul, que é uma intensidade muito maior. Quer olhar em dependência da intensidade? Veja quantos fótons entraram. Então, do verde entraram 2 fótons e do vermelho entrou 1 fóton. Então, isso aqui é proporcional à intensidade do pump ao quadrado vezes a intensidade do Stokes. Não deixa nenhuma vibração molecular no meio, porque o fônon gerado aqui foi tomado de volta pelo próximo processo, que foi o processo anti-Stokes. E aí você está com um processo coerente, com esse processo coerente você amplifica o sinal, e um dos filminhos, uns vídeos que o Sunny Shi, que foi quem trouxe essa técnica para a microscopia, certo? Ele mostra isso aqui, uma membrana nuclear fazendo uma imagem em tempo real, com um tempo muito curto, usando Raman com a linha do lipídio. Certo? E aí você pode, agora você escolhe a linha escolhendo os comprimentos de onda dos 2 lasers. A diferença entre eles tem que bater com uma vibração Raman. Então você pode, por exemplo, escolher a linha do lipídio, 2.800 e alguma coisa, 2.900 e alguma coisa, você vai para a linha das proteínas. Tá? Se você quer ver DNA, você vai procurando aqui por volta de 1.000 centímetros menos 1, certo? E aí você faz imagens, e você faz imagens bastante rápidas. Você pode fazer isso em velocidade de vídeo, onde você consegue definir no espaço com alta resolução, ó, comparem com aquela primeira imagem, tá certo? Onde que está alguma substância com aquela linha Raman que está onde você pôs na diferença dos 2 lasers. Vamos dar uma olhadinha de volta de uma forma mais intuitiva no CARS. Né? Então, vocês lembram que o núcleo não era forçado pelo feixe incidente. O sinal era muito pequeno, esse é o chamado rampa espontâneo. Tá? Mas quando eu uso 2 feixes, eles têm o batimento. O batimento é capaz de forçar o núcleo. E aí, todas as moléculas são forçadas pelo batimento e entram com a mesma fase. Aí você tem um processo coerente. Com isso, você pode ter a sua intensidade de K 10 a 6 vezes maior do que a intensidade do Raman. Então, em vez de esperar 3 horas, divide por 10 a 6, você tira milissegundos para tirar uma imagem. Tá? Então, o que é a ideia aqui? Se eu entrar com 2 feixes, um com a frequência ômega 1 e outro com a frequência ômega 2, eu tenho uma frequência muito alta, que é ômega 1 mais ômega 2, mas eu tenho a diferença entre elas. Essa diferença entre elas bate com a vibração molecular. Essa é chamada de batimento. Esse batimento na vibração molecular força o núcleo. Então, você entra com um feixe aqui, outro feixe ali, tá certo? E na frequência soma, você tira o seu CARS agora. O CSRS seria esse fóton vermelho que está aqui. Tá? Então, você agora conseguiu forçar o seu sistema. Tá? Isso aqui em relação ao núcleo, você entrou em ressonância em relação ao núcleo. Os elétrons estão sempre sendo forçados, então os elétrons sempre trazem uma contribuição eletrônica, portanto, o seu sinal tem o que chama de non-resonant background. Ele tem um fundo lá que, devido às gerações do sinal pelos elétrons aqui, que às vezes te tira o contraste nas suas imagens. Não é que é sinal espúrio, não, tá certo? O sinal existe, tá? É devido aos elétrons, não é devido aos núcleos. Eu quero ver só o sinal dos núcleos, tá? Então, por exemplo, uma fonte principal desse non-resonant background aqui é a água, tá certo? No meio dos seus sistemas, tá? E aí você vê, por exemplo, aqui está em ressonância, mas mesmo quando você sai da ressonância, você vê um fundo, tá? Que muitas vezes atrapalha o pessoal que quer fazer CARS, que é esse background não ressonante que está aí. Tá? Aí vamos ver o que é que eu preciso aqui para fazer CARS. Primeiro eu preciso de 2 feixes, tá certo? E aí um deles pelo menos tem que ser sincronizável, que é para eu acertar a linha Raman que eu quero. Tá? E os 2 feixes têm que chegar juntos, senão não tem batimento entre eles no tempo, e tem que chegar juntos no espaço.
certo? E por que que a gente deve usar que tipo de laser? Vou usar laser de femtosegundos, vou usar laser de picosegundos, vou usar laser contínuo, tá certo? Para fazer o CAS, tá? E aí você pega e descobre o seguinte, ó. Se você usar a largura do laser versus uma duração do pulso, elas estão associadas. Tá certo? Tem uma relação de incerteza aqui. Aí eu já transformei pelo 1 sobre lambda, a relação é delta mi, delta tal, é maior ou igual do que 2π. Tá? E eu já transformei isso aqui em delta de 1 sobre lambda vezes delta tal, como sendo esse 16,7 picosegundos por centímetro, para dar centímetro a menos 1 aqui. Então, se você pegar um laser com 10 picosegundos, a variação do número de onda é de 1,7 centímetro a menos 1. De 1 picosegundo já seria 17 centímetros a menos 1. De 100 femtosegundos, isso dá 170 centímetros a menos 1. E 10 femtosegundos, 1.700. Existem lasers com 10 femtosegundos, tá? Então, ele teria uma largura imensa. Tá? Por outro lado, se você quiser ver quanto seria a largura, se eu chegar a 4.000 centímetros a menos 1, que eu vi todo o espectro fundamental de vibração, você precisaria de um laser de 4,2 femtosegundos, e 10 centímetros a menos 1 está em torno de 1,7 picosegundos. A maior parte das linhas ramas na temperatura ambiente é em torno de 10 centímetros a menos 1. Então, para você não ficar gerando o não ressonante background e gerar só o que entra em ressonância, a melhor forma para você é pôr um laser com uma largura perto da largura rama que você quer. Então, um laser de duração de pulso entre 3 a 10 picosegundos é muito melhor para evitar o background não ressonante. E, ao longo do tempo, primeiras vezes que usaram foram 2 lasers, você tinha que sincronizar no tempo, era um inferno, para fazer o laser ser lock to clock. Depois, lembro que eu falei dos lasers e eu falei que a partir de um comprimento de onda você podia gerar 2, e um deles é o Optical Parametric Oscillator, onde eu entro com um feixe aqui num cristal e eu gero 2 sinais, um sinal é o chamado de idler, o outro é o de signal, e eu consigo mexer nessa posição aqui variando a temperatura. Então, eu tenho um sinal sintonizável. Tá? E aí, você tem o sinal de pump, que é o que entrou, o signal, que é o de energia mais alta, e o idler, que você pode sintonizar. Tá? E o sistema que a gente montou na Unicamp, inicialmente, ele era formado por um laser de bombeio e 2 OPOs. Então, você tem o sinal 1 do OPO1, o sinal 2 do OPO2, o idler de um e o idler do outro. E você tem o próprio sinal do laser que você entrou aqui, tá certo? Para bombear o seu sistema. Tá? Então, esse laser de bombeio aqui era um 1064 do neodímio, e depois é dobrado para 532, sobra o neodímio, então você pode misturar, por exemplo, um sinal do laser 1 com o neodímio, e você consegue, variando esse sinal de 690 a 990, variar a diferença entre eles de 700 a 5.000 centímetros a menos 1. Já, se você misturar o sinal 1 com o sinal 2, você pode fazer as duas iguais, você vai de 0 a 4.400 centímetros a menos 1, ou seja, você varre o espectro inteiro todo aqui. Tá? Se você misturar já um idler com um sinal, aí você pode chegar até 10.000 centímetros a menos 1 usando isso daqui. Seu problema, então, aqui, ó, pega agora, você tem os seus 2 OPOs, você tem um feixe que sai do OPO1, um feixe que sai do OPO2, aí você precisa colocar colimadores aqui para garantir que no feixe, no objetivo, eles cheguem no mesmo plano focal. Certo? Vou já falar desses colimadores. O segundo, eles têm que chegar no mesmo tempo. Tá? E para chegar no mesmo tempo, você põe essas linhas de atraso. Então, você mexe um pouquinho com esse espelho aqui e faz ele chegar antes ou faz ele chegar depois. Esse esquema que a gente montou aqui, dava para você fazer simultaneamente CAS e simultaneamente a microscopia multifóton, usando leison de safira, separando aqui, combinando e tirando os dois. Tá certo? Aí, para você fazer a imagem, obviamente que a gente usa a ideia do XY, como a gente falou do confocal, né? Então, você faz a varredura aqui na sua amostra, e o colimador, a ideia dele é o seguinte, ó, põe 2 lentes, uma no foco da outra. Certo? Então, feixes que vêm paralelo, foco, vão parar no foco, e feixes que saem do foco, saem paralelo. Então,
Se são duas lentes idênticas, uma no foco da outra, entra assim o feixe paralelo, ele sai o feixe paralelo, se estiver exatamente no foco. Se você afastar essa segunda lente um pouco, aí esse ponto aqui não está mais no foco, e aí a tendência do seu feixe de laser é convergir. Se você anda com ele na direção do foco, aproxima, tá? Também de novo não está no foco, a tendência do seu feixe do laser aqui é divergir. Portanto, se esse feixe entra paralelo na sua objetiva, ele vai para o foco da objetiva. Se ele entra assim, ele vai focar antes da objetiva. Se ele entra nessa terceira forma, ele vai focar depois da objetiva. Então, usando o colimador, eu posso controlar aonde o feixe está batendo aqui na objetiva. E aí, você pode, usando o colimador, fazer com que todos os feixes que estejam entrando estejam no mesmo plano focal aqui. Tá certo? E usando aqueles atrasos, você tem que garantir que os feixes estejam no mesmo tempo lá. Tá? E aí a gente montou o sistema. Isso aqui são as primeiras imagens feitas aqui do CARS, aqui, feito no Brasil, com o nosso sistema que estava funcionando. Tá? Deixa eu voltar aqui. Você vê que dá para você ver a hemácia andando no vaso pulmão, você tira em tempo real, tá certo? Aqui é no coração, muito do lipídio, onde está o lipídio, tá certo? A gente pôs a diferença dos dois lasers em cima da linha do lipídio. Tá? Aí a gente estava se divertindo e fazendo essas imagens, e a gente tirou uma imagem e, ao mesmo tempo, a gente olhou para o próprio sistema das AIS, que mede em todos os comprimentos de onda. Pusemos os dois lasers, e aí você vê o sinal de CARS bem aqui. Certo? Mas além de ver esse sinal de CARS bem aqui, de repente a gente viu esse sinal que estava nessa direção que está aqui. Deixa eu só falar uma coisa importante aqui. Você está fazendo o seu sinal de CARS e quer saber que seja o sinal de CARS, para ter certeza que não é nenhum artefato. Olha que achar artefato em microscopia é a coisa mais fácil do mundo. Tá? Então, você entrou com dois lasers. Para secar, você tem que depender dos dois lasers. Então, se eu tampar, por exemplo, se eu estou usando esse laser vermelho e o azul, eu tampo o azul, o sinal desaparece. Se eu tampo o vermelho, o sinal também desaparece. Tá? E, finalmente, se eu mexo no atraso e eles não chegam juntos, o sinal tem que desaparecer. Então, um bom teste para saber secar é tampa um, vê se ele some, tampa o outro, vê se ele some, tá certo? E também mexe no atraso, porque se você puser um laser chegando no momento, o outro chegando no outro, não tem sinal de CARS. Então, aí você testa para você ter certeza, tá, de que você tem um sinal de CARS aí. Aí a gente deu uma olhada nesse sinal daqui e vamos perguntar aquela história. Então, tinha dois lasers, tampa um, esse sinal sumiu. Tampa o outro, esse sinal sumiu. Certo? Tanto o sinal de CARS quanto o sinal. Então, é um sinal que estava dependendo dos dois. Certo? E também, se você desse o atraso, ele desaparecia. O que a gente percebeu? Aquele é um sinal de geração de soma de frequências. Certo? Você está bem aqui com o sinal de soma de frequências, que é parecido com o sinal de segundo harmônico e que te permite ver as fibrilas de colágeno. Então, aqui, ó, essa imagem vermelha é de CARS. Você está vendo a bainha de mielina dos nervos e em volta dela, tá certo? Você vê no verde toda a estrutura das fibrilas de colágeno em volta desse sinal aí. E você ganha basicamente quase de graça. Está com os dois lasers aqui, você está ganhando quase de graça esse sinal de soma de frequências. Tem 10 horas. Já estou acabando. Você não tira uma substância só por uma linha rama, você precisa de várias. Então, uma das coisas que o pessoal tem usado é o que eles chamam de CARS multiplex. Você deixa um laser bem largo e com isso você acerta em várias vibrações moleculares, tá certo? E você vai olhando os vários sinais de várias vibrações moleculares aí. Embora a maior parte delas aí esteja gerando o non-resonant background que você não quer. Certo? Aí, como é que você pode evitar esse non-resonant background aí? Tá certo? Ele não é... Tudo que for não-ressonante é instantâneo. O que for ressonante não é, porque você põe para vibrar e ele demora um tempo. Tá? Então, uma das coisas que você pode fazer é o seguinte, ó, no CARS, a gente está usando só 2 feixes de laser. Mas que tal se você usar 3 feixes de laser? Porque o primeiro processo gerou o fono, o segundo processo roubou o fono e gerou esse feixe azul.
eu poderia fazer o primeiro processo gerando fundo e o segundo processo eu ponho um outro comprimento de onda no terceiro para gerar um CARS bem mais longe. Então, ele rouba o fônon daqui, a vibração, e gera um CARS. Nesse processo daqui, eu tenho 3 feixes, o pump, o Stokes e o probe. O probe chega aqui e eu posso colocar esse probe ligeiramente atrasado, porque uma vez que eu gerei a vibração, ela vai demorar um tempo. Então, se esse segundo feixe aqui chega atrasado em relação ao primeiro, ele gera o seu CARS, mas o que era não ressonante já sumiu. Então, com isso, você pode simplesmente se livrar do seu background não ressonante, certo? Usando uma outra técnica que faz assim. E, entre outras ideias, você poderia usar algo muito rápido e fazer um espectro inteiro usando uma ideia em cima desse CARS multiplex aqui, tá certo? Para fazer um espectro a cada pixel com uma velocidade da ordem de velocidade de microscopia confortável. Então, com isso, eu dei para vocês um panorama do que é possível você fazer usando essa técnica CARS, e eu agradeço pela atenção de todos vocês. Obrigado. Obrigado, professor.